Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Nós vamos dar continuidade à nossa reflexão sobre o livro do Gênesis. Estamos colocando alguns pareceres de alguns biblistas, para depois nós fazermos, a pouco, a leitura. Então, nós estamos no nosso 9º encontro. Nós vimos na aula passada: o ser humano foi colocado a serviço de um jardim. Ele deve cuidar desse jardim. Ele deve fazer com que esse jardim dê fruto. Isto é, o homem é colocado diante de uma responsabilidade. Ele tem um ato moral. E essa responsabilidade, nós vimos que vem explicitada por Deus na ordem, isto é, no mandamento da árvore, a propósito desta árvore. Qual é o sentido dessa expressão? Podemos dizer assim: esta árvore é a árvore do conhecimento do bem e do mal. Podemos entender assim: é a árvore do conhecimento do bem e do mal, mas também a árvore do conhecimento do bem e do mal como advérbio e como adjetivo qualificativo. Qual é esta árvore do conhecimento? Que não tem vestígio, na Bíblia, senão um vestígio na literatura antiga, na literatura do Antigo Oriente. E por que a proibição de Deus? Antes de tudo, a ordem divina guarda uma palavra que se volta ao ser humano. Inaugura assim uma relação direta. A primeira parte da ordem é totalmente positiva. Deus ordena ao homem de comer toda a árvore do jardim. Isso é bom entender. Vem explícita esta ordem positiva: podeis comer de todas as árvores do jardim. Esta ordem de poder, de comer de toda a árvore do jardim, de gozar de tudo que foi dado, é fundamental. E sobre esta ordem positiva, vemos depois uma proibição de uma árvore precisa, que põe um limite. Podem comer de tudo, mas aqui tem um limite, desta não. Rejeitar este limite significa atingir a morte. Esta proibição pode ser entendida de dois modos. Primeiro, sem dúvida, a modalidade da serpente. A serpente, como entende esta ordem? A serpente entende como a vontade de Deus de conservar a exclusividade do conhecimento, impedindo ao ser humano de tomar sobre si este saber, esse conhecimento. Neste sentido, a serpente diz que Deus é ciumento de uma coisa que não quer dar ao ser humano. Segundo, tem outra interpretação. Deus adverte o homem, o ser humano. Deus o coloca em vigilância, para que o homem possa rejeitar o limite e refutar, de ser limitado, porque assim, se não respeitar o limite, vai expô-lo à morte. Que venha imposto o limite ao desfrutar tudo, não é contrário à vida. Ao contrário, este limite, que é o desejo de querer tudo, que quer agarrar tudo, que quer gozar de modo exclusivo, transformando também o outro num objeto de prazer, sem respeitar como sujeito de relação, isso aí se opõe ao projeto divino.
A vontade de ter tudo, de tudo possuir, é uma vontade egoísta e que impede uma relação autêntica. Deus dá ao homem todas as árvores do jardim, mas coloca um limite. Esse limite é para educar o desejo, para que este desejo não se torne invasivo. Viver é aceitar o limite. Viver é aceitar a falta. Deus entrega um dom e um limite, evidentemente, colocando assim o homem à prova. E que o homem pode desfrutar de tudo, mas tem um limite. A resposta do homem colocará à luz a profunda disposição do próprio homem diante de Deus. É importante interpretar bem este capítulo, porque se lemos no modo da serpente, estamos nos enganando e errando. Se pensamos o limite dentro da nossa natureza humana, no fundo, é o que nos permite de viver autenticamente a nossa relação com Deus. Com tudo, isto é, com tudo que Ele criou, com o próximo, com as coisas do mundo. Nós nos iludimos de achar que temos tudo. Este é o princípio da morte. O segundo quadro, do versículo 18 a 25, é dedicado à relação. E o ponto de partida é a constatação de uma falta com limite, isto é, a mulher, de alguma coisa de negativo. Falta alguma coisa ao homem. Daqui a decisão de procurar uma ajuda, um socorro, algo de indispensável para salvar alguém de um perigo mortal. O socorro é este de alguém que intervém e ajuda alguém que está em perigo. Ora, esta ajuda deve estar diante do homem. Deve permitir o confronto, mas também ter o homem alguém que está do lado. Então, por isso, a costela. A mulher é sempre alguém que está do lado. Não é alguém que está no alto, nem alguém que está abaixo, mas alguém que está do lado, que deve ser ajuda e colaboração. Os animais, nós vemos que o homem os chamará pelo nome. Ele reconhece os animais, faz esses animais integrar-se ao mundo, dando a eles um significado. Mas esses não correspondem ao projeto de Deus, de algo que esteja diante, junto do homem, do lado do homem. Enquanto o homem pode servir dos animais, que podem ser úteis, o homem pode servir desses animais, mas esses animais não podem ser aquele socorro de que o homem precisa, respondendo então ao plano de Deus. E agora, o que se faz? Se os viventes não podem estar diante dele, isto é, do homem, a resposta desta falta vem através de uma intervenção de Deus que anestesia o homem, o sono, o faz dormir. Mais que a costela é o ato, isto é, Deus corta em dois este ser humano, e faz deste momento um momento indiferenciado. Não nasce só mulher, mas nasce o homem macho e a mulher fêmea. A causa do sono. Nenhum dos dois tem acesso à própria origem. O homem não estava acordado, mas o sono mostra que nem o homem nem a mulher têm acesso à própria origem deles. Mas existe uma segunda falta. Nenhum dos dois seres humanos são seres completos.
Esta dupla falta é capital para compreender, seja a relação, seja a própria individualidade. Por quê? Porque a imagem do sono recorda que o outro foge radicalmente àquilo que dá fundamento à individualidade. É algo que escapa, pois foi feita quando o homem dormia. É um ato divino, não é um ato humano. Então, é um ato divino. Isto é uma realidade que depende de Deus e não do homem. Para responder a esse lado da ajuda que o homem precisa para dar sentido à sua existência. Deus apresenta o homem à mulher e a mulher ao homem, colocando entre eles a relação. Estão agora em relação. E esta é a unidade, a vocação do homem e da mulher. A relação comporta esta dupla falta. Não se sabe a origem, mas juntos se completam. A relação permite encontrar este completar-se. Qual é a reação do homem e da mulher? De maravilhar-se. O homem reconhece na mulher a sua solidez, Isto é, foi tirado de um osso duro, mas também a sua fraqueza é carne. A solidez, osso, fraqueza, carne. A carne é a fragilidade. É osso do meu osso, carne de minha carne. É sólido e é carne. A mesma fragilidade do homem e da mulher. E como ele a chama? E o homem a chama Ixá, que é o feminino de Ish, que quer dizer homem e mulher. A mulher é Ixá. Que coisa maravilha-se que o homem não se volta à mulher usando o tu, entrando em relação, mas usa a terceira pessoa. Parece que a relação dada por Deus, a relação dada por Deus, o homem não se deu conta daquilo que Deus fez. Não faz nenhum aceno a Deus sobre a origem deste dom. Parece que o homem toma consciência de que a mulher é alguém que foi tirado, não alguém que foi dado. O homem relê essa relação já como sinal de cobiça, e quase sua se torna mulher, como posse, mas não um dom de Deus. O homem não percebeu, naquele momento, que a mulher era um dom que Deus dava, mas percebeu que a mulher foi tirada dele. Se foi tirada dele, a mulher lhe pertence, então o sentido de posse. Então, o ser humano não foi capaz de perceber que a mulher foi dada ao homem como dom. E por isso, ele achou que a mulher era posse dele. Corrigindo, então, esta explicação imediata do homem, o narrador, no versículo 24, introduz uma advertência. Isto é, este projeto de unidade entre o homem e a mulher é um longo caminho que deve ser construído. Este caminho supõe que se deixe o pai e a mãe, isto é, aquele que se pode dizer osso, meu osso, carne, minha carne, os genitores. Se deve deixar o universo familiar conhecido, seguro, para se inscrever numa nova relação, que deve ser construída, mas essa relação não é simples. Mas isto permite uma aliança, uma comunhão, uma vida nova, formando uma
realidade só, né? Formando uma carne só. Este é o itinerário empenhativo da relação entre o homem e a mulher. O homem e a mulher é chamado a crescerem juntos para justamente perceberem que um não é posse do outro, mas um é dom do outro. E sendo dom do outro, se deve construir para descobrir este caminho da dádiva que Deus deu, que é a pessoa do outro. Concluindo este capítulo 2, podemos dizer que Deus, neste capítulo, coloca o homem no mundo preciso, indicando o caminho da vida, colocando em observação, né, o ciúme, o convidando a consentir em não saber, indicando o limite, que o homem deve aceitar o limite, que deve aceitar a falta, colocando o limite ao desejo e prepara o homem à relação da mulher como dom. Nesta cena, falta alguma coisa para a experiência humana, isto é, o mal, e é o que encontraremos no capítulo 3. Depois nós vamos dar continuidade ao nosso capítulo 3, que fala justamente sobre a questão do mal, uma reflexão do Matteo Crimella. Nós ainda não estamos lendo, nós estamos só colocando os problemas, as questões que são colocadas, né? Quando nós formos fazer a leitura, vai ficar muito mais tranquila, né? E vamos poder retomar isto de modo mais sem pressa, né? Então, que Deus nos dê a sua graça, a sua bênção, a sua face resplandeça sobre nós.